Senhor Jesus, amém? Amém. Que bom estarmos juntos. Hoje é a Santa Ceia. Quem está feliz que vai participar da ceia hoje? Deus tem coisa grande para fazer aqui nesta noite. E eu estou muito feliz por tudo que Deus está fazendo nessa igreja. Eu quero louvar o Eterno pela vida do pastor Binho, pastora Vânia, confiaram em mim e deram a mim a oportunidade de estar aqui ministrando a palavra de Deus nesse momento tão importante, porque a Santa Ceia é a celebração mais importante dos cristãos. Esse momento que é o memorial, que nós lembramos o sacrifício da cruz, cumprimos tudo isso hoje, já de olho no futuro, na expectativa que em breve Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Nós já estamos em poucos meses da transição, mas nós estamos então, nesses dias, completando 4 anos da caminhada desta igreja. Como foi falado aqui na semana passada, que eu assisti a mensagem da irmã Laísa, tantas batalhas durante todo esse tempo, que os que têm mais tempo aqui passaram e viram perseguições, lutas, lágrimas. E essa igreja chega aqui hoje, com esses 4 anos, porque a mão de Deus está sobre nós. Por isso nós estamos felizes, por isso nós estamos alegres. Abra a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 2. Nós temos uma palavra de Deus para os irmãos nesta noite. Nós temos passado um período de oração e jejum e o Senhor tem nos confirmado esta palavra. Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Bendito é o nome do Senhor. Vou esperar todos acharem apenas um versículo para nós fazermos juntos esta leitura. Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Glórias ao nome do Senhor. Se você não tem a Bíblia, una-se com a pessoa do seu lado para que possamos acompanhar essa leitura. Todos acharam? Digo amém. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Amém? Vamos ler mais uma vez para memorizar. Tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. É tempo de voltar ao primeiro amor, amada igreja. Hoje é a Santa Ceia do Senhor, e é sobre isso que vamos falar nesta noite. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e ore comigo. Amado Deus, nós te damos graça por esse momento. Entrego, meu Deus, a vida de todos que estão aqui nesta noite. Fala, meu Deus, o nosso coração, não aquilo que queremos, mas o que precisamos ouvir. E que nesta noite possamos ser renovados na tua palavra, com teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Graças a Deus, amém. Esse versículo que nós lemos aqui foi a carta enviada ao pastor da igreja de Éfeso, o anjo da igreja, o mensageiro, o líder daquela igreja. Éfeso, na época, era a maior cidade comercial da Ásia Menor, uma cidade rica, uma cidade portuária. E chegava um período em que havia uma série de inundações, mas Éfeso estava sempre ilesa a todas essas inundações, fazendo com que muitas pessoas chegassem até lá. Então ficou um ponto turístico muito visitado, e as pessoas precisavam muito chegar até lá. Éfeso portava um templo de Ártemis, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E também havia ali uma muralha de 9 quilômetros de extensão, como também aquele teatro que cabia mais de 25 mil pessoas. Não era qualquer lugar, Éfeso. Em Atos capítulo 20, versículo 31, o apóstolo Paulo diz que foi até lá, e durante 3 anos, ele esteve suplicando, pregando, admoestando com lágrimas, todos os dias por aquelas pessoas, ou seja, noite e dia. Agora olha a mensagem que começa aqui dizendo o seguinte: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que são os mensageiros que andam no meio dos 7 castiçais, menorá ou candelabro.
Quando nós lembramos de candelabro, aquela luz, e esta é a igreja tem que ser luz. Aconteça o que acontecer, essa luz que tem a igreja, ela não pode se apagar. Meus irmãos, nós estamos aqui na Santa Ceia, estamos aqui para fortalecer o nosso relacionamento com o Senhor, e de maneira nenhuma podemos permitir que esta luz se apague. Muitas pessoas começam com as lamparinas acesas, brilhando, e com o passar do tempo, esta luz vai se apagando. E quando leio esse primeiro versículo, eu vejo a inspeção minuciosa do próprio Senhor com cada um de nós. Então hoje Ele está aqui e Ele está nos inspecionando. Ele está olhando cada detalhe da nossa vida. Então faça o seu melhor, adore com o melhor, meus irmãos. Dê o seu melhor, não dê o resto do seu tempo, não dê o resto da sua saúde, não dê o resto da sua adoração. Como estou sempre dizendo, nós queremos sempre que Deus faça o melhor por nós, e quando chega a nossa vez, nós queremos fazer aquilo que dá para fazer. Temos tempo para tantas coisas, e para o reino de Deus é só aquilo que sobra. E é isso que nós vamos falar nesta noite. Essa igreja é uma luz, e essa luz não pode se apagar, e Deus está inspecionando cada segundo da nossa espiritualidade, o nosso modo de viver. Então viva para Cristo, dê o seu melhor, porque tudo que nós estamos fazendo não é para aparecer para a igreja, não é para aparecer para o pastor, é simplesmente Deus que nos escolheu para ser essa luz. Deus nos escolheu para brilhar. E Ele diz o seguinte, uma palavra que Ele fala com todas as igrejas da Ásia Menor: eu sei as tuas obras. Não se preocupe com o que as pessoas falem de você. Não deixe de fazer a obra porque as pessoas estão te criticando. Não deixe de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer só porque alguém está botando defeito nas coisas que você faz. Hoje é a Santa Ceia, o que a Bíblia diz? Examinar o homem a si. Então quando nós formos apontar 20 erros, Lucas, de alguém, a primeira coisa que nós devemos fazer, vamos apontar 10 nossos. Porque é isso que a Bíblia manda fazer, examinar a nós mesmos. E por isso o Senhor está dizendo: eu sei as tuas obras. Então não se preocupe com aquilo que as pessoas dizem, e não pare de fazer a obra só porque as pessoas estão falando de você. O que importa é que Deus conhece as suas obras. Porque estamos vivendo um período em que pessoas não fazem, não querem fazer, e vão tentar de todas as maneiras parar você. E nós somos a igreja que Deus escolheu, nós somos a igreja eleita. Então ninguém pode nos parar se nós estamos abraçados com a presença de Deus. O Senhor fala com Éfeso: eu conheço as suas obras, o teu trabalho, a tua paciência. Tudo aquilo que nós fazemos não é vão. Então continue fazendo. Pastor, ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Não importa, continue fazendo. O que nós estamos fazendo é para Deus. E que não pode sofrer maus, e pusesse à prova dos que dizem ser apóstolos e não são, e tu achasses mentirosos. Esta igreja não tolerava mentira. Esta igreja não tolerava os falsos apóstolos. Esta igreja não tolerava os falsos mestres. E no dia de hoje, nós, a igreja do Senhor, temos que ter o discernimento para não sermos enganados. Nos dias de hoje, meus irmãos, há muitas pessoas dizendo: Deus está falando, mas Deus não está no negócio. Há muitas pessoas que estão pregando uma oratória impecável, uma palavra que chama a atenção de todas as pessoas, mas só Deus sabe como está a vida dessas pessoas por trás, que ninguém está vendo. E esta igreja aqui não tolerava esse tipo de coisa, não tolerava essas mentiras. Então por isso vamos ficar ligados, igreja. Então por isso vamos ficar com os nossos olhos abertos, e aconteça o que acontecer, não permita ser enganados. Tanta gente brincando com as coisas de Deus hoje. Já observou que o que mais dá ibope, pastor Albino, na internet hoje é as pessoas que brincam com as coisas de Deus?
Já observou que hoje eles estão brincando tanto com profecia, com pregação, com igreja, com língua estranha, com revelação, com profecia? E sabe o que mais dói no meu coração? É saber que nós que damos ibope para essas pessoas. Eu me lembro há mais de 20 anos atrás, quando eu comecei a receber o Espírito Santo, na nossa época de jovem que recebíamos o Espírito Santo, nós ficávamos com medo, pastor Cláudio. Será que é Deus mesmo que está me usando? Agora hoje, as pessoas brincam com isso. E há muitas pessoas que olham e acham que Deus está no negócio. É por isso que nós temos que ter discernimento. Hoje é a Santa Ceia, dia de colocar isso no nosso coração. Ter discernimento para não ser enganado. Muitas pessoas hoje estão sendo enganadas simplesmente por não buscar esse discernimento. Aí alguém chega para você e diz: ó, Deus está falando. Aí você já logo recebe. Quando Deus fala ou usa alguém para falar, na hora você sente que Deus está falando. E uma evidência daquilo que Deus está falando é que Deus cumpre. E tem coisa que na hora você já vê que não é Deus que está falando. O primeiro culto que eu vim nessa igreja, eu não lembro qual é o irmão mais, mas eu vim aqui despedir do pastor, e o irmão veio aqui e entregou uma palavra de Deus, que era tudo que estava acontecendo na minha vida. Era exatamente o que estava. Então Deus usa a pessoa e você vê naquele momento que é Deus que está falando. Temos que ter esse discernimento. Eu lembro quando eu estava noivo, Lucas, preparando para casar, naquela euforia, vou casar, arrumei uma morena bonita, agora eu vou casar. Então eu acabei de pregar uma tarde, e uma irmã, assim que eu acabei de pregar, a irmã chegou na ponta do altar e falou assim: pastor, eu tenho uma revelação para te entregar. Eu falei: amém, irmã, o seu casamento não é de Deus. Aí eu pensei logo na geladeira e o sofá que já estava comprado, a mesa que já estava comprada. Falei: irmã, mas já estou 2 anos e pouquinho, agora que Deus vai usar você para falar que não é? Então eu comecei a conversar com ela. Ela começou a gaguejar: não, pastor, na verdade Deus está no seu casamento, sim. Deus não tem meias palavras, ou é sim, sim, ou é não, não. Passou disso, não é de Deus. E nós temos que ter esse discernimento que esta igreja possuía. Sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. É uma igreja que sofria. Não é diferente de hoje. Tem situações que Deus permite passar na nossa vida ou na nossa casa, que a gente respira fundo e pensa: meu Deus, até quando isso vai durar? Eu quero que nesta noite você entenda: esse deserto que você está vivendo não é moradia, é apenas uma passagem. Tudo isso é apenas um tempo. E aproveite, porque é nesse tempo que Deus está preparando você para coisas maiores, para coisas melhores. Você está vivendo esse tempo de sofrimento, e o diabo usa um e outro para dizer: você está sofrendo desse jeito, é porque Deus não está com você. Mas não, é pelo contrário, Deus está com você e te preparando para viver um novo momento. Porque se Deus der com facilidade, jogaremos fora. Mas é por isso que nós passamos a dificuldade, para abraçar aquilo que Deus preparou para nós e não jogar fora aquilo que Deus nos deu, com tanta dificuldade, com tanta luta. Essa igreja sofreu, mas ela não se cansou. Trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tantas pessoas hoje estão se cansando, mas é o que eu falei uma das terças-feiras aqui: estão se cansando só daquilo que é referente ao reino de Deus. Estão se cansando das coisas do Senhor, estão se cansando de adorar, se cansando de orar, se cansando de congregar. Quando olho essa igreja aqui, lembro-me da igreja de antigamente. Quando era o dia de culto, a gente já amanhecia naquela euforia, naquela alegria, saber: hoje tem culto, hoje nós vamos adorar, hoje nós vamos nos reunir com a igreja do Senhor. E hoje você encontra com um crente vindo para a igreja com a cabeça baixa, como se estivesse indo para um velório. As pessoas estão perdendo aquela essência a ponto das coisas não fazer mais sentido. E as pessoas estão se cansando, se esfriando. Mas nós não podemos permitir que o esfriamento espiritual chegue na nossa vida. Deus nos trouxe nessa noite para essa Santa Ceia, para nos levantar. Deus não quer que você seja frio, apático espiritualmente, mas Deus quer ver você de pé, com a cabeça erguida, esperando o arrebatamento da igreja, não dormindo, mas na expectativa que as trombetas vão tocar e nós iremos viver a eternidade com o Senhor. Oh, aleluia, não se cansaste. Então nessa noite eu tenho essa palavra para a sua vida: aconteça o que acontecer, não se canse, não pare. Quantas pessoas estão parando?
Quantas pessoas estão desanimando? Mas essa igreja recebeu todos esses elogios. E agora vem uma advertência. Repita comigo, advertência. E essa advertência foi o que lemos aqui. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Eu quero convidar você para refletir no nosso início. Lembra quando tudo começou? Lembra? Lembra quando nós aceitamos a Cristo como nosso único Salvador? Tudo era Bíblia, tudo era oração, tudo que a gente ia fazer, vou orar primeiro. Toda decisão, não, Deus tem que estar no negócio. Tudo era a palavra de Deus. O culto era aquela vontade de adorar, aquela vontade de buscar. Mas de repente, com o passar do tempo, vem as lutas, porque nem tudo são flores. No mundo tereis aflições, como diz a Bíblia. As coisas começam a ir acontecendo, e ainda tem gente dizendo: eu não sabia que ia ser assim. Deus já deixou bem claro para nós. Jesus também sofreu, mas Ele diz: tem de bom ânimo. Ele venceu, nós vamos vencer. Mas a vitória é consequência de uma grande batalha. E essa batalha que você está vivendo, não olhe só para a batalha que você está vivendo agora. Comece a olhar lá na frente. Lá na frente tem algo grande te esperando. E você não consegue ver isso com os olhos naturais, somente com os olhos espirituais. Você olhar lá na frente. E a palavra de Deus para esta igreja foi isso: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Aí eu me lembro daquele tempo em que Ciro envia 50 mil exilados para Jerusalém com o sumo sacerdote Josué e o governador Zorobabel para iniciar a construção do segundo templo. Começaram, que era uma maravilha, lançaram os alicerces, começaram com muito gás. A oposição conseguiu se infiltrar ali dentro, e daqui a pouquinho começaram a desanimar, ficaram apáticos e deixaram a obra de Deus de lado. Se por acaso vocês que estão aqui nessa noite, o diabo conseguiu fazer você parar de fazer alguma coisa, Deus nessa noite está te dando uma oportunidade de reagir. Deus está te dando uma oportunidade de levantar a cabeça e dizer: aqui não tem lugar, Satanás. E se levantar hoje nesse culto de Santa Ceia, participarmos e sermos renovados na presença do Senhor. Eles abandonaram a obra e ficaram ali 16 anos parada. Até que Deus levanta o profeta Ageu para dizer para ele que Deus não estava se agradando daquilo. Até quando vocês vão cuidar dos seus próprios interesses e vão deixar a obra de Deus jogada às traças, para segundo plano? Sabe o que vai acontecer? O seu salário vai cair como um sactel furado. Vai comer e não vai saciar, vai beber e não vai matar sede, vai vestir e vai continuar sentindo frio. Eles aceitaram aquela correção, coisa que está difícil acontecer hoje. Porque as pessoas hoje querem palavra de bênção. As pessoas hoje querem os pastores dizendo: você vai vencer, vai dar tudo certo, você vai ser rico, vai acontecer, vai cair dinheiro na sua conta. Mas se vir uma palavra mais dura, tem pessoas que já logo fazem uma cara feia. Opa, não, é Deus que está falando, independente do que seja. É Deus que está falando. Mas eles aceitaram, retornaram para a obra para viver a glória da segunda casa. Há muitas pessoas que estão apáticas espiritualmente. Você olha para ela e as coisas parecem que perdeu o sentido. A palavra está sendo pregada, ele está olhando para o mundo da lua. A palavra está sendo pregada, ele está pensando em outra coisa. É feita as orações e ele não sente nada. Às vezes ele chega aqui, pede uma oração, você ora, você se acaba orando, pedindo a Deus para ter misericórdia, um monte de coisa. E quando termina a oração, o abençoado fala: será, pastor? É esse o período que as igrejas estão passando. E esse é o período que a igreja precisa reagir. Não podemos ser apáticos espiritualmente. Não podemos perder essa oportunidade. Precisamos reagir e trabalhar agora. Olhe para cá, meus irmãos. Sei que o rosto não ajuda não, mas pede a Deus para Deus dar graça. Meus queridos, o que tem que fazer, temos que fazer hoje. O que temos que fazer hoje. Amanhã pode ser tarde. Hoje nós estamos aqui, amanhã podemos não estar mais. Então o que tem que fazer, faça hoje. Precisamos voltar ao primeiro amor, voltar à primeira essência. Hoje é noite para refletir em tudo isso. A chama de muitas pessoas estão se apagando, estão se esfriando. Então nada faz sentido.
Um louvor abençoado e entoado, um louvor que não é para a igreja, é para Deus, e Deus retribui com a glória. E tem pessoas que não sentem nada. Coloca-se a culpa no pregador, coloca-se a culpa no músico, coloca-se a culpa no vocal, coloca-se a culpa nos que estão louvando. Mas o problema está em nós. E nós que precisamos corrigir tudo isso. Aí vem a pergunta nesta noite: Pastor Leandro, como vamos fazer para voltar ao primeiro amor? Está aqui no capítulo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Está me chamando de caído? Não. É porque tem muita coisa que nós fazíamos lá atrás que nós paramos. Lembra quando você acordava 3 horas da madrugada? Olhava para um lado e ia para o outro. Cadê o sono? Era o Senhor te convidando para falar com Ele, lembra? Lembra de quando você começava um jejum ou começava uma oração, a hora ia passando, você não via? Lembra? Lembra quando você abria a Bíblia e não dava sono? Lembra de quando você subia os degraus da igreja e você já subia cheio da presença de Deus? Lembra de quando você adorava, você cantava palavras simples e você sentia a presença de Deus? Você cantava daquele desafinamento santo no chuveiro e ali você sentia a presença de Deus? Lembra quando você lia a palavra, não tinha muito entendimento, mas você ia lendo e o Espírito Santo começava a colocar a palavra no seu coração, e isso trazia uma alegria tão grande para o seu coração? Lembra daquele momento que você vinha para a igreja e chegava aqui triste, mais moído do que uma cana na moenda? E você chegava, ouvia o louvor, recebia a palavra, e parece que toda aquela carga, todo aquele sentimento de tristeza era arrancado de dentro de você. Aí você chegava aqui cabisbaixo e voltava com a cabeça erguida. Lembra disso? É esse o conselho de Deus para nós nessa noite, no culto de Santa Ceia. Lembra-te de onde caíste. Lembra quando tínhamos mais responsabilidade com as coisas de Deus, que nós levávamos as coisas a sério, nós respeitávamos as coisas de Deus? E hoje tem tantas pessoas brincando, mas era um tempo lá atrás. É por isso que nós temos que lembrar. Lembra do seu batismo? Lembra de quando o Senhor te abraçou, quando você levantou a mão para Ele? Lembra de quando você estava no buraco, no lamaçal do pecado, que ninguém estava nem aí para você, que aquelas pessoas que diziam: Pastor Cláudio, sou seu amigo, e na hora que você mais precisou te abandonou? Lembra daquelas pessoas que quando estava conseguindo alguma coisa, estava com você, quando as coisas começaram a cair, elas sumiram, mas o Senhor esteve com você e não te abandonou? Começa a lembrar disso. Deus nesta noite está inspecionando minuciosamente esta igreja, e nós precisamos colocar no nosso coração hoje: eu, Leandro, não posso desapontar o meu Deus. E nós precisamos colocar isso no nosso coração nessa noite: eu não posso desapontar o meu Deus, eu não posso decepcionar o meu Deus. Saia daqui com isso na sua mente: Deus está olhando para mim. Então quando o diabo tentar, aquela música do Thales, todo dia o pecado vem, me chama, aí a escolha é nossa: uma vida errada, ou você escolhe Deus. Se escolher Deus, é uma vida de pedradas, é uma vida de calúnias, é uma vida de perseguição, é uma vida de batalhas, mas é uma vida de promessas, é uma vida de certeza que a morada celestial está nos aguardando. Lembra de onde Deus te tirou e começa a fazer agora um paradoxo de como está a sua vida hoje. Lembra tudo aquilo que você fazia para a obra, aquele respeito, aquela alegria, aquela garra, aquele entusiasmo de fazer as coisas para Deus, que já não é a mesma coisa. Começa a lembrar de tudo isso, para que isso te traga a esperança. Foi o que Jeremias diz: por isso trazei a memória, isso me dá esperança. Começa a lembrar daquilo que ficou lá atrás. Eu buscava o Senhor, fazia tudo com alegria. Eu me lembro, eu me converti junto com um amigo, Roberto, e dava tardinho, eu pegava a Bíblia e ia para a casa dele. Aí passou um tempinho, ele falou comigo assim: Leandro, nós sempre fomos amigos, então eu sempre te recebi bem na minha casa, mas quando eu vi você apontar lá de cima com a Bíblia na mão, eu falava: lá vem o Leandro com essa Bíblia de novo.
Lembra-te de onde caíste. Lembra-te quando alguém chegava para você pedir a oração e você não falava, não, vai lá no pastor ali, ó, que ele ora para você. Não, quando alguém te pediu oração, você, não, vem cá me dar um abraço, eu vou orar por você. Lembra quando alguém te pediu uma palavra e você estava sempre pronto para atender? E hoje, infelizmente, a igreja do Senhor está sendo influenciada. Ao invés de nós influenciarmos o mundo está nos influenciando. A igreja precisa reagir e lembrar de onde caiu. Então hoje, no culto de Santa Ceia, é momento de refletir isso. Preciso lembrar de onde eu caí. Lembrar do que eu fazia lá atrás e eu não estou fazendo hoje. Lembrar da satisfação que eu tinha para fazer as coisas lá atrás e hoje eu faço por obrigação. Há pessoas, meus irmãos, que estão congregando por obrigação. Faz uma visita por obrigação. Já que não tem ninguém para ir, então eu vou. Domingo, meu Deus do céu, 5 horas da tarde, hoje tem culto, mas não tem jeito, só tem esse, então eu vou. Lembra-te de onde caíste. É a primeira coisa. Se quer voltar ao primeiro serviço, à essência, ao primeiro amor, lembra-te de onde caíste. Quem está entendendo, diga amém. Vocês estão comigo ainda? Segunda coisa, arrepende-se. O arrependimento não é, Senhor, me perdoa e amanhã eu estou fazendo de novo. É quando você se lamenta pelos atos praticados. Isso é arrepender. Lembra-te de onde caíste? Lembrou. Então agora arrependimento. Senhor, eu estou arrependido. Antes eu trabalhava tanto, hoje eu não estou fazendo nada. Antes eu te buscava e hoje eu não estou fazendo nada. Antes eu pregava com tanta alegria, me chamavam para pregar, eu estava indo. Agora hoje quando alguém me chama para pregar, eu falo, hoje eu vou largar mais tarde. Invento uma desculpa para não ir. Chamava-se para oração, nós íamos com aquela alegria. Agora hoje quando alguém te chama, vamos para uma oração. Apareceu uma dor na coluna aqui, uma dorzinha de cabeça. Lembra-te de onde caíste e arrepende-se. Se arrependa. É a segunda coisa. Arrepender daquilo que deixamos para trás. Pastor, eu estou sem força. Eu estou sem vontade para tudo. Querido, vem sem vontade mesmo. Pastor, eu estou sem força para oração. Eu dobro o meu joelho, não sai nada. Dobra o joelho assim mesmo, deixa as lágrimas descerem. Vai valer mais do que 1000 palavras. Estou indo para a igreja, parece que é obrigado, mas mesmo assim venha. Porque é lá que o Senhor vai te abraçar. Pastor, eu preciso de libertação, eu estou fazendo umas coisas erradas. Então por isso, pastor, eu nem na igreja eu vou. É melhor você aqui para receber libertação do que lá fora. Talvez eu possa falar com alguém aqui hoje. Pastor, hoje eu não vou na igreja, porque se eu for na igreja eu vou chorar, o pessoal vai ver. Hoje eu estou num momento tão terrível da minha vida, se eu for eu vou chorar. Vai, chora. Você não está chorando para ninguém, você está chorando para Deus. A igreja precisa tomar uma atitude hoje. Mas não é amanhã, é tomar hoje. Lembra-te de onde caíste. Arrependa-se. Se lamente por aquilo que ficou para trás. Eu fazia, eu não estou fazendo mais. E o que a Bíblia está dizendo agora? E volta a praticar as primeiras obras. Que aquilo que você fez lá atrás sirva como esperança para você voltar a fazer as primeiras obras. Não precisa falar para ninguém. Fala somente para Deus. Diz: Deus, a partir de hoje eu quero virar a chave. A partir de hoje eu quero despertar o dom que existe dentro de mim. A partir de hoje eu quero trabalhar mais, porque eu sei que o tempo está muito curto. O arrebatamento está muito próximo. E não se ouve, Felipe, pregar hoje em arrebatamento como antes. Antes falava-se em arrebatamento, as pessoas tremiam. Falava-se na volta de Jesus, as pessoas sentiam temor. Falava-se em arrebatamento, as pessoas se sentiam às vezes que por causa do pecado ela estava à beira de perder a salvação. E hoje fala-se em arrebatamento, as pessoas não conseguem mais sentir. Mas guarde esses 3 conselhos que a palavra do Senhor nos dá hoje. Lembra-te de onde caíste. Arrependa-se e volte a praticar as primeiras obras. Você vai fazer e Deus vai honrar você.
Você vai fazer e através de você, Deus vai fortalecer aquele irmão que está desanimado. Volte a fazer porque você vai ganhar o seu vizinho para Jesus. Deixa eu ir mais além, volte a fazer porque aquela pessoa da tua casa que diz que nunca ia para a igreja, ela vai se converter através de você. Volte a fazer que aquelas pessoas que abandonaram a fé, que abandonaram a cruz por causa de você, elas vão voltar a fazer. Então seja instrumento de Deus mais uma vez. Permita Deus usar a sua vida para que outras pessoas sejam abençoadas. Permita Deus usar você para que pessoas recebam cura. Permita Deus usar você, que quem chegar aqui na porta dessa igreja desanimado por causa de um abraço seu, esta pessoa volte a ter alegria. Permita Deus usar você a tirar esta pessoa do lamaçal do pecado com a ajuda de Jesus. Será que é fácil fazer isso? Ministério de louvor, por favor. Será que é fácil fazer isso? Não, claro que não é. Voltar ao primeiro amor é fácil? De maneira nenhuma. É uma batalha muito grande. A gente vem para a casa do Senhor. A gente vem para a casa do Senhor. E o inimigo tenta nos desanimar de vir. A gente tenta orar e é uma briga dentro de nós. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Uma briga tão grande, uma briga interna, que o Senhor te empurra e o inimigo tenta te puxar. Parece que nada está fazendo sentido. Você está tentando e não tem resultado. Aí chega um período que nós temos que reagir. E se você está sem força para reagir, Deus vai fazer como fez com Elias. Deus vai fazer como fez com Elias. Enviou alimento para ele, diz: levanta-te e come, porque muito comprido será o teu caminho. Deus tem coisas maiores para fazer nesta igreja. Então guarde isso. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e pratique as primeiras obras. Foi a palavra de Deus para aquela igreja. Volte a praticar as primeiras obras, senão esta igreja está com os dias contados. É a tradução para essa palavra. Então vamos voltar. Saia daqui hoje com essa certeza dentro do seu coração: eu preciso voltar. Agora eu não vou ter mais vergonha de fazer as coisas para Deus, não. Eu vou com vergonha, mas eu vou. Desanimado, mas eu vou. Sem vontade, mas eu vou. Eu sei que Deus vai me honrar, Deus vai me fortalecer. Eu serei renovado e vou viver um novo tempo. Não é nada fácil, é uma batalha muito grande. Mas eu estou aqui nessa noite de Santa Ceia para dizer para você: Deus vai honrar você. Mas nós precisamos reagir. Reaja. Levante a sua cabeça. Você não é um derrotado, você é um vencedor. Você não é um qualquer, você é aquele que tem o nome escrito no livro da vida e vai viver a eternidade com o Senhor. A qualquer momento esse grande acontecimento, e nós vamos dar adeus a todo esse sofrimento. Então nós precisamos pedir a Deus hoje: Senhor, liberta-me de mim, liberta minha alma, trabalha dentro de mim, porque eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero mudar. Se você tomar essa atitude, porque Deus não vai fazer, primeiro é a gente. Amém, meus irmãos?